Olá, pessoal! Esse vídeo é para recordar com vocês 10 técnicas de introdução de sucesso, tá? Só para lembrar, a gente tem uns cards no Quizlet que falam de 12 técnicas que você pode conferir um exemplo e o tipo de técnica, pode praticar alguns jogos, aprender de uma maneira mais dinâmica. Então, assista a esse vídeo, mas também vai lá atrás do Quizlet de técnicas de introdução para melhorar o seu estudo sobre isso. Lembrando, a introdução é o seu cartão de visitas no seu texto dissertativo. É essencial escrever uma boa introdução, porque isso muda a predisposição do seu corretor a ler o seu texto. Ela é a chave de abertura. Ela mostra qual vai ser a linha de raciocínio que você vai seguir na sua argumentação. Então, é muito importante garantir uma introdução bem escrita, de preferência sem nenhum tipo de erro gramatical, não é? Com uma linguagem já sofisticada, bem organizada, para poder, eu não vou dizer impressionar o seu leitor, eu vou dizer conquistar o seu leitor na hora de escrever a sua dissertação. Outra observação é a extensão. A sua introdução, 3 a 5 linhas. Se passar disso, começa a comprometer o espaço da sua argumentação. Se passar de 8 linhas, nossa, já começa a ficar muito grave, tá bom? Então tome cuidado com a extensão da sua introdução. O que tem que ter na introdução? Tem que ter a apresentação do tema através de uma boa contextualização e tem que ter a apresentação da sua tese. Estruturalmente, estou pensando que tem pelo menos 2 frases no seu texto. 2 frases, letra maiúscula e ponto final. A primeira, você apresenta o contexto, apresenta o tema. Na segunda, você apresenta a sua tese. Então, pelo menos um ponto final lá em letra maiúscula. Pode ser que o seu contexto você divida em 2 frases, né? A sua tese em uma frase. A sua tese tem que estar explícita. A tese é qual a ideia que você vai defender sobre esse tema. A tese normalmente aponta para uma causa, tem que ter letra maiúscula e ponto final. A pessoa tem que ser capaz de grifar a sua tese, senão a tese fica diluída e você perde ponto na distribuição do seu texto. Então, vou repassar aqui 10 técnicas para você fazer uma boa introdução do seu texto, tá bom? Primeira técnica, conceito ou definição. É bom, às vezes você pode começar o seu texto apresentando qual conceito daquilo. Preconceito é, racismo é, não é? Então aí você coloca a sua definição. Kelly, mas na hora da prova eu não vou ter lá um dicionário para consultar. Exatamente isso, é o contexto que você tem, é a maneira como você faz essa definição. Então você faz a definição de um fenômeno, por exemplo, violência urbana ou violência doméstica. Você define violência doméstica e logo depois você coloca a sua tese. Tem que ter as duas coisas na sua introdução. Além de conceito ou definição, você também pode fazer uma trajetória histórica. Se eu estou pensando em violência doméstica ou violência contra a mulher, você pode falar como é que isso era na Idade Média, como é que isso se desenvolveu na Idade, no Classicismo, no Renascimento, como é que isso é hoje. Na trajetória histórica, é interessante você sempre colocar pelo menos 3 pontos, para de fato aparecer uma trajetória. Outra coisa importante, não vai da pré-história para os dias de hoje, né? Fica muito longe, fica uma coisa que não se compara. Então, você pode comparar na década de 20 e hoje, uma coisa mais perto, tudo bem, não é? Agora, se você está buscando um ponto de referência que é muito distante, então faça uma escala, pelo menos 3 fatores para que você realmente consiga estabelecer uma trajetória, né? Não vá direto de um período muito longo para o atual, porque a comparação não fica boa, a trajetória não fica boa, né? Outro jeito de você fazer uma boa introdução, lembrando que é o contexto mais a sua tese, sempre tem que ter a sua tese. Você pode fazer uma comparação geográfica, mostrando como que determinados fenômenos acontecem em diferentes países do mundo, ou em diferentes regiões do Brasil, ou em diferentes cidades de uma mesma região. Vamos falar sobre o trabalho escravo infantil. Tá bom, como é que é o trabalho infantil em outros países da América Latina e como é que é o trabalho infantil aqui no Brasil, né? Aí você está comparando coisas semelhantes. Não seja muito extremista. Tem alunos que costumam fazer comparação geográfica, sempre usando Estados Unidos e Japão como modelo de perfeição e Brasil como modelo de subdesenvolvimento. Vira clichê, fica feio, mostra que é um pensamento raso, porque os Estados Unidos têm também muitos problemas sociais a serem resolvidos, né? Não é um modelo de perfeição em tudo. Então, toma cuidado com isso, para não usar sempre esses estereótipos, né? E criar aí essa referência muito estigmatizada e superficial, que não mostram realmente um pensamento. Legal você sempre comparar o Brasil com o país da América Latina. Legal você sempre comparar as regiões de dentro do Brasil.
Colocou uma comparação geográfica sobre determinado tema, logo coloca a sua tese apontando as causas do problema, que são as causas que a gente vai dizer que precisam ser combatidas para que o problema melhore. Quarta técnica, citação de autoridade. Essa citação ela pode ser direta ou indireta. Tem gente que decora frases de filósofos para poder usar em qualquer tipo de dissertação. Né? Não é bem essa a ideia do que a gente quer. A citação de autoridade é, você pega lá aquela coletânea, lê a proposta da prova, e aí você vê que lá tem uma autoridade sendo citada, um sociólogo, um psicólogo, um biólogo, dependendo do tema, tem que ser um especialista no assunto, porque ele é autoridade naquele assunto. Às vezes, não tem nada a ver você citar um filósofo que você decorou, se você está falando, sei lá, de um processo químico ou de uma coisa muito biológica, o que tem a ver, né? Então, toma cuidado com isso, precisa ser uma autoridade no assunto de que você vai estar tratando. Também vale como citação de autoridade leis e regulamentos, né? Então, você pode lançar mão disso também, de você citar uma lei conforme a Constituição Brasileira, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim. Você pode trazer uma lei para ser a sua citação de autoridade. E essa citação pode ser direta, ou seja, você vai abrir aspas e colocar a fala da pessoa exatamente como estava lá, fechar aspas e continuar a sua tese, ou você pode fazer uma citação direta em que você fala, né? O pensamento de Kant defendia que, os livros defendiam que, a tendência defendia que, e você mesmo explica numa citação indireta o que aquela pessoa defendia, ou o que a Constituição diz. Você não copia o artigo de lei, você fala, segundo a Constituição, todos têm liberdade, quer dizer, você só cita de maneira indireta, tá bom? Então, a citação de autoridade, ela é ótima para o seu texto, traz um diálogo interessante, você pode fazer isso de maneira direta ou indireta. Quinta técnica de introdução, que a gente já conversou, que é muito diferencial, é a alusão cultural. Por que a alusão cultural é importante? Porque ela mostra o seu repertório de estudante do ensino médio, né? Então você assiste a filmes, assiste a séries, vai a teatro, lê livros, traga uma personagem desse livro para usar na abertura do seu texto, né? Para mostrar como é que Machado de Assis trabalhava aquilo, José de Alencar trabalhava aquilo, se falar de corrupção lá da Bahia, Gregório de Matos trabalhava isso, Carlos Drummond, quer dizer, é interessante, você mostra o seu repertório cultural e literário, impressiona, já põe uma abertura assim perfeita, fazendo essa alusão cultural. Lembrando que não tem que ser só de literatura, também pode ser de música, se for um clássico, né? Pode ser uma música, pode ser uma série, um herói, né? Nos quadrinhos, o herói e tal. Então, sempre faça alusão cultural, porque isso mostra o seu repertório, a sua capacidade de enxergar esse tema nas diferentes manifestações sociais, tá bom? Então, a alusão cultural é uma estratégia bem legal. Próxima estratégia é o debate do senso comum. O senso comum é engraçado. O senso comum é uma espécie de proteção, né? Tanta gente a queimou a mão no fogo e já me contou que agora eu sei que se eu for lá e colocar a mão no fogo, eu vou me queimar, então é melhor eu seguir o senso comum e entender esse conhecimento, não é, que já foi socialmente construído, e ficar com ele. E evitar o meu sofrimento. Mas, por outras vezes, quando eu utilizo o senso comum no meu texto, eu posso estar veiculando preconceitos, né? Então, lugar de mulher é em casa, lugar de mulher é na cozinha. Socialmente, essa ideia tem sido contestada, né? Todo índio é preguiçoso, tem gente que fala isso no senso comum. Quer dizer, todo mundo sabe que praticar exercícios faz bem para a saúde, mas ninguém faz. Então, você pode fazer o quê? Você pode debater esse senso comum. Confrontar essas coisas, essas ideias que circulam por aí, veiculadas com verdade e que na verdade precisam ser repensadas, né? Ditados populares também entram no senso comum. Diz ditado, tal coisa. Eu digo, toda vez que você for usar o senso comum, como citar um ditado, por exemplo, que é complexo no seu texto, use para contrariar. Se você usar o senso comum para concordar com ele, isso vai parecer que você está na vala comum. Então, pode ser um prejuízo para o seu texto. Evite. Se for para usar o senso comum, principalmente na sua introdução, que seja para contrariar. Aí, essa argumentação vai ficar rica, vai ficar boa, vai mostrar que você questiona o ambiente em que você vive, vai mostrar que você sabe pensar por conta própria, não ser levado como manada para todo o pensamento. Tá bom? Sétima estratégia é a apresentação de dados estatísticos. No Enem, isso é muito possível, porque ele sempre traz gráficos para você, não é? E pesquisas, relatos de pesquisas para você poder manipular.
Os dados estão lá para ser manipulados. Você não vai copiar aquelas frases do jeito que elas estão lá, você vai citar uma porcentagem, citar um crescimento, fazer uma comparação temporal para mostrar o quê? Que você sabe manipular informações. Quem tem informação tem conhecimento e aí você vai fazer essa manipulação, tá bom? Oitava estratégia que nós estudamos, enumerar frases nominais. Você apresenta vários fatores que caracterizam aquele contexto, cria frases nominais com aquilo. Então eu vou começar, vereadores, prefeitos, deputados, ministros, todos têm sido alvo de. Então, o que eu faço? Eu vou citando vários elementos, vou citando várias frases nominais, e aí eu vou fazer o meu contexto, e aí eu vou apresentar a minha tese, tá? Então, uma excelente maneira de começar, porque você cria um painel, você faz ali, você dá uma geral a respeito daquele tema, e a sua ideia na introdução é fazer a contextualização do tema, tá bom? Nona estratégia é você estabelecer o seu roteiro. Então, para analisar a questão da violência doméstica, é preciso que a gente investigue o machismo enraizado na cultura, a fragilidade das leis e a expectativa que se tem sobre o papel da mulher na sociedade. Tá vendo? Você cria um roteiro já para o seu texto. E aí, nos outros parágrafos, em cada parágrafo, você vai desenvolver um desses assuntos que você colocou no seu roteiro. Então, faz uma abertura de contextualização e já apresenta qual vai ser o roteiro de análise do seu texto. Também é extremamente eficiente, porque você tem um texto nas suas mãos, você não se perde, você não entra em contradição, porque você já colocou ali quais os argumentos que você vai defender. E, por fim, a última estratégia é a estratégia do flash narrativo. O flash narrativo tem que ser bem rápido, porque você está escrevendo uma dissertação e não uma narração. Se passar de 3 linhas, já compromete o seu texto. O flash narrativo, você cria uma pequena historinha ou descreve uma pequena situação. Então, por exemplo, João é mais um trabalhador da classe média. Ele levanta todos os dias às 5 horas da manhã para poder. Enfim, você conta uma rápida história e logo depois você já coloca a sua tese. Então, o flash narrativo ele serve para você criar aquele storytelling, sabe assim, fisgar o seu leitor. Ah, é legal que lá na conclusão você pode falar, esses problemas têm que ser resolvidos para que tantos outros homens como João não enfrentem os mesmos problemas todos os dias. O flash narrativo é legal porque lá na conclusão você pode fazer o fechamento com chave de ouro do seu texto, fica muito bacana, tá bom? Então, essas são as 10 estratégias que eu destacaria para você usar. Vai experimentando, precisa colocar a mão na massa. Cada texto, intencionalmente, experimente uma dessas estratégias para você descobrir em você qual é o tipo de estratégia que você mais gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de história. Os meus textos normalmente têm um parágrafo lá de trajetória histórica. Quer dizer, você vai se identificando, você vai manipulando isso, vai tomando posse e vai se tornando desenvolto no fazer da introdução a partir daquela que mais combina com você. Escolha a estratégia, exercite a estratégia e faça a sua dissertação nota 10, ok?